naquilo que vos gostaria de dizer. A primeira coisa é que gostaria de saudar o 8º Congresso da Corrente Sindical Socialista da CGTP e gostaria de vos dizer que estou aqui, em primeiro lugar, enquanto militante socialista, ativista de tudo aquilo que tem a ver com a defesa dos direitos dos trabalhadores e da promoção da democracia. Sendo ou não sendo Ministro do Trabalho, não deixarei nunca de ser militante socialista e de me bater por uma sociedade mais justa e mais igualitária e por um movimento sindical mais forte. Tal como já foi dito aqui por outros oradores que me precederam, eu também já estive noutras ações da corrente sindical socialista e tenho que vos dizer que fiquei admirada quando entrei nesta sala e vi que quase não entravam nesta sala e lembro-me dos encontros que tínhamos no Inatel, numa pequena sala, e portanto isto implica que há uma mobilização, que há uma discussão, que há um interesse, que há uma partilha de ideias e obviamente que haverá uma partilha de propostas para a ação que é fundamental para reforçar a intervenção dos socialistas da CGTP, mas também dos militantes socialistas trabalhadores relativamente às escolhas que temos que fazer na nossa sociedade. Eu também olhei para o lema do vosso Congresso. Valorizar o sindicalismo e lutar pela autonomia da CGTP, desenvolver a democracia e combater a crise. Eu começaria pela segunda parte do vosso lema, porque sobre a primeira parte já tenho pouco a dizer, mas direi algumas palavras. Mas sobre a segunda parte, de facto, combater a crise e desenvolver a democracia, eu penso que, pelo que ouvi, foi um debate que tiveram ontem e também hoje no vosso Congresso. E acho que podemos dizer que estes dois objetivos, hoje, depois de vermos as consequências e, sobretudo, as causas que nos levaram à presente crise, este é um desígnio mundial, é um desígnio europeu e também tem que ser um desígnio nacional. E temos que ter consciência também, nós em Portugal, que sozinhos não podemos combater a crise e sozinhos não podemos ultrapassar as dificuldades que nos foram impostas por um modelo muito liberal e por um modelo que tem forçosamente que ser mudado no futuro, e esse é o grande desafio que temos. E, evidentemente, que Portugal terá que continuar a bater-se para que haja maior regulação nos mercados financeiros internacionais, que de uma vez por todas se resolva a questão das offshores e que de uma vez por todas, na globalização, os trabalhadores não sejam sempre os perdedores, mas sejam também ganhadores de tudo o que tem a ver com o aumento da globalização. Nunca fomos contra. Acho que temos o orgulho de ter sido o primeiro país a promover a globalização e, portanto, teremos também em Portugal que ganhar os frutos desse desafio, que é um desafio a nível mundial, mas onde tem que haver mais trabalho digno, mais respeito pela defesa e pelos interesses dos trabalhadores e não só um olhar relativamente àquilo que é a competitividade entre empresas e, muitas vezes, de uma forma muito negativa, entre Estados. Mas Portugal tem também, nesse aspecto o governo português, tem uma responsabilidade que é olhar para a dimensão europeia. Foi dito claramente aqui onde estaríamos nós se estivéssemos fora da Europa. E essa foi uma escolha que foi feita por um socialista e foi uma escolha que temos que continuar a apoiar, porque o papel de Portugal é um papel fundamental no desenvolvimento da União Europeia, dadas as suas ligações a outras partes do mundo, nomeadamente às outras partes do mundo que falam a nossa língua, mas sobretudo naquilo que tem a ver com o reforço do desenvolvimento e da coesão do nosso país. E só quem não quer é que não reconhece que uma boa parte do nosso desenvolvimento atual se deve à nossa integração na União Europeia, à existência da moeda única que nos protegeu fundamentalmente dos efeitos negativos da atual crise internacional e toda a solidariedade que temos tido pela parte dos outros países mais ricos através das transferências dos fundos estruturais. Isso são os aspectos positivos da nossa integração na Europa e eu penso que a corrente sindical socialista e os trabalhadores socialistas têm de continuar a bater-se pelo reforço da integração de Portugal na Europa e a tirar as lições positivas que nos têm vindo desse facto. Mas também é verdade que
a resposta da Europa relativamente a esta crise europeia, sobretudo na área social, tem sido uma resposta muito tímida. E é fundamental que os sindicatos portugueses possam continuar a bater-se porque esta resposta social seja uma resposta mais forte. Eu comprometo-me que, pelo lado do Governo, continuarei a bater-me para que a regulação social europeia seja fortalecida no interesse dos trabalhadores e, sobretudo, para evitar que haja dumping social entre os países europeus. Portugal não teria nada a ganhar se não conseguirmos ter um sistema mais harmonioso relativamente àquilo que é a política social europeia e os seus reflexos na política nacional. E depois também relativamente à dimensão nacional, não vos vou amassar com as causas da crise, com as debilidades do nosso país, todos as conhecemos muito bem e sabemos que continuamos a ter problemas relativamente aos níveis de qualificações, continuamos a ter problemas relativamente aos níveis de salários, continuamos a ter problemas relativamente à precariedade das relações do trabalho, continuamos a ter problemas relativamente ao desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e continuamos a ter pouca abertura da parte dos empresários para o diálogo e para a negociação. Eu acho que o diagnóstico está feito e que em períodos de crise este diagnóstico que tem sido feito ao longo dos anos nos leva a reforçar o interesse em reduzir as debilidades da nossa economia, tanto a nível daquilo que são as relações laborais, como aquilo que são os aspectos mais fundamentais de luta contra o desemprego e de luta contra a precariedade, que são, no fim, as faces mais visíveis num momento de crise. E tem havido algumas respostas pela parte do Governo relativamente a esta matéria. Claro que nos podemos sempre questionar sobre se essas respostas são suficientes e provavelmente, dependendo do ponto de vista que temos, podemos dizer que ou sim ou não. Eu acho que essas respostas têm sido as possíveis, mas que temos que avaliar o seu impacto e, caso seja necessário, temos que procurar novas respostas que nos possam, sobretudo, ajudar a minimizar os efeitos perversos do desemprego, a relançar a economia e a manter a sustentabilidade dos nossos sistemas de proteção social, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. E este Governo, independentemente de só ter sido investido em funções na passada sexta-feira, já deu alguns sinais positivos relativamente a essa matéria, sobre aquilo que têm sido reivindicações muito claras do movimento sindical, sobre o subsídio de desemprego, sobre as questões ligadas ao aumento das pensões, sobre a integração dos jovens. Estamos a preparar um pacote de medidas que dão uma resposta, a resposta possível neste momento, a algumas das preocupações das organizações sindicais nesta matéria. E tal como já foi referido pelo João Proença, vamos iniciar o debate sobre o salário mínimo e o aumento do salário mínimo para o próximo ano, e a intenção do Governo nessa matéria é claramente respeitar aquele que foi o acordo celebrado pelos parceiros sociais ao nível da Quero dizer que é fundamental que as organizações sindicais representadas na concertação social apoiem o Governo nesta matéria, porque sabemos claramente qual é a posição das organizações patronais e isto será uma luta dura para que possamos dar provas às organizações patronais que um aumento de 25 € no salário mínimo não é isso que vai reduzir a competitividade das empresas e não é isso que vai conduzir à falência das empresas que ainda pagam o salário mínimo. E, portanto, a minha preocupação neste momento é agilizar respostas, é agilizar a nossa capacidade de resposta, é tentar intervir mais cedo com os mecanismos que existem já à nossa disposição, através da Autoridade para as Condições de Trabalho, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional e através da Segurança Social, para que possamos atacar os problemas mais cedo e dar respostas àquilo que são os problemas dos trabalhadores, nomeadamente aqueles que estão ameaçados pelo desemprego ou que vão ver-se ou que já estão no desemprego. Isto é a primeira parte daquilo que nós iremos atacar neste momento, escutando e com muita atenção aquilo que têm sido as propostas das organizações sindicais e da sociedade civil.
Mas eu penso que temos um outro desafio muito maior. E é um desafio que temos que programar para o médio e para o longo prazo. E é um desafio que tem a ver com a escolha por Portugal daquele que deve ser o seu modelo de desenvolvimento no futuro próximo. E se quisermos avançar para essa escolha, não o poderemos fazer por decreto. A escolha do modelo de desenvolvimento de Portugal tem que contar claramente com a participação ativa de todos os agentes económicos e sociais e, sobretudo, com a capacidade proativa e propositiva da parte das organizações sindicais. Não temos dúvidas de que o anterior modelo de desenvolvimento que tínhamos no mundo do desenvolvimento foi um modelo que faliu, foi um modelo que gerou desigualdades, foi um modelo que gerou precariedade e foi, sobretudo, um modelo que foi incapaz de promover